Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos os amantes do Tribunal do Júri. Aqui nós estamos fazendo um programa, um podcast, que é para você saber um pouquinho mais do que é o Tribunal do Júri. Plenário 5 foi montado para falar somente do júri. E aqui, ao meu lado, como anfitrião da casa, o meu querido amigo e professor, Dr. Valdemir, professor Dr. Valdemir Lucena de Araújo, aqui do meu lado. Tudo bem, meu querido? Beleza? Como é que... Professor, vamos tirar as dúvidas. Vamos. Por que plenário 5? Então, plenário 5, eu acho que porque eu fiz bastante júri lá no plenário 5 e uma hora me deu essa inspiração de criar, né? Com esse tema, plenário do júri 5. Foi onde o meu amigo ganhou muito dinheiro, é isso mesmo? Claro, sempre. Quem faz então... júri tem que ganhar bastante dinheiro. Então, Wagner, marquem aí, plenário 5 é onde esse homem ganhou dinheiro, ok? Lógico. Bom, vamos fazer as honrarias da apresentação do convidado? Já. Ok. Temos aqui também presente no plenário 5 a honra máxima de participar do primeiro episódio, repito, primeiro episódio do plenário 5, o nosso querido também doutor, professor Wagner Cavalcante dos Santos. Tudo bem, doutor? Tudo bom, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma honra, né, e um compromisso inaugurar aqui o primeiro episódio. Parabéns, Pedro Ferreira, ao meu amigo de sempre, Valdemir Lucena de Araújo, pela coragem, né? Acho que o plenário 5 coragem. Foi sempre um desejo do Valdemir, né? Tudo que ele faz, ele queria falar sobre o júri, porque de fato o júri é aquilo que traz de muito especial para a advocacia, para a sociedade. Obrigado de verdade pelo convite. Professor, faça as apresentações, por favor. Quem é o professor Dr. Wagner Cavalcante dos Santos? Muito bem, o Wagner Cavalcante é advogado há quase 20 anos, final do ano agora faz 20 anos de advocacia, 20 anos de advocacia criminal, professor, hoje não tanto lecionando, mas em alguns cursos, pai, amigo, e é isso, né? Às vezes a gente deixa os amigos um pouquinho, não de lado, né, mas de sobreaviso aí por causa dos afazeres. Muito bem. Feitas as apresentações, meu querido anfitrião, meu querido amigo Dr. Lucena, mas eu como amante também gosto muito do júri, não é o que eu mais faço, mas estou aqui iniciando minha trajetória com esses ilustres professores. Mas o que é ser um bom advogado de júri? O que é ser um bom advogado do júri? Olha, eu acho que é buscar, né, ter a necessidade de buscar um pouco, entender mais acerca do ser humano, né? Eu acho que se você pretende fazer júri, você tem que buscar entender acerca da humanidade, da complexidade de uma pessoa, porque para cometer um homicídio ou uma tentativa de homicídio, qualquer um de nós podemos, né, incorrer nesse erro, né? Que é muito comum, é uma coisa do ser humano, né? Então, acho que para você lidar com isso, você tem que, antes de tudo, gostar de gente, gostar do ser humano, né? Você vai entender essa complexidade e isso eu acho que te leva a ser, talvez, um advogado do júri, né? O que você acha, Wagner? Eu acho que o caminho é esse mesmo, Valdemir, porque assim, aquele que é submetido ao tribunal do júri, né? Antes disso, falando quem é que vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Quem é acusado de ter cometido um homicídio tentado ou consumado. Uhum. Tem outras hipóteses que a gente fala, né, do dolo eventual, Sim. de quando assume um resultado, mas enfim, eu sempre costumo dizer, inclusive voltado ao juiz, que ele tem que ser um juiz vocacionado, todos têm que estar vocacionados, porque tá lá sob julgamento, no plenário, né, daí feliz do nome, tá sob julgamento os dois bens jurídicos mais importantes da sociedade, da humanidade, que de um lado a vida, tentada ou perdida, e de outro a liberdade, né? Então, o ser humano, aquele tribuno do júri, ele tem que estar vocacionado. O que está vocacionado? Então, o advogado, por exemplo, ele não tem que só ser um advogado criminalista. Ele tem que estar voltado às ciências humanas, um pouco talvez das exatas. Ele tem que entender bastante do ser humano, porque, como o Valdemir disse, ninguém está livre de cometer um crime, né? Eu costumo dizer, por exemplo, nunca vou cometer o crime. Ora, se você saiu, tomou 2 taças de vinho, bateu o carro alcoolizado, você vai para júri. Hoje,
vai para Exatamente, júri. Ah, exatamente. mas não sou bandido. Ninguém está dizendo que você é bandido, mas você Sim. será submetido ao tribunal do júri. É. E o advogado tem que estar alerta a essas anuâncias, né? Então, não é defender bandido, é entender um pouco mais de ser humano, de psicologia, de sociologia, enfim, costumo dizer que é uma área da advocacia criminal que exige muita preparação do profissional. O advogado do júri, ele é um fingidor ali, ou seja, é um teatro. Como é que é? As pessoas que não entendem muito de júri ficam pensando bem nisso, né? Ou seja, aquilo tudo é um teatro ou sente-se mesmo, a seu ver, quando a gente está defendendo no júri? Valdemir, Acho que é uma mescla, né? Não dá para negar que colegas são preparados. A gente tem que ver que promotor também é preparado. Todo mundo é preparado Sim. para estar no júri. Mas eu preciso... Até o réu, né? Exatamente, né? A gente fala até para ele como é que ele tem que se portar, enfim. Mas eu prefiro, para mim, para eu poder advogar, eu prefiro ser o mais verdadeiro possível. Porque uma característica do júri, para aqueles que estão nos acompanhando no YouTube talvez não saibam, quem vai julgar não é o juiz togado, não é o juiz de carreira. Isso é importante, isso é importante. São 7 populares, que na maioria das vezes não são nem formados na área jurídica. Quase sempre eles nem querem estar lá, porque o jurado é convocado, ou seja, ele é obrigado a estar lá. Então, penso eu que eles querem enxergar uma verdade daquele que está discorrendo. E a gente sabe, quem estuda um pouquinho de psicologia, que o corpo fala. Então, se você vai falar uma fala preparada, você pode ter do outro lado um psicólogo que está analisando que você está mentindo corporalmente. E vem cá, e você também, você defende mais a verdade dos autos? Porque eu fico pensando, né? Quando a gente pega um caso, a gente analisa a verdade dos autos, né? Mas também aquela verdade que você fala, será e tal, a verdade que a imprensa fala, sei lá, né? O que te toca mais? A verdade dos autos ou a verdade verdadeira, aquela que a gente fala, mas será que não foi aquilo e tal? Porque eu me apego mais, claro, imagino que você também, à verdade dos autos, né? Porque é daquilo que ele se defende e o resto tá fora, né? Sim. Mas eu acho que é por aí, né? A gente tem que se apegar mais à verdade dos autos, né? Sim, embora quem vá julgar não tenha conhecimento técnico, as provas falam por si só. Sim. Então não dá para se divorciar. Isso é nosso dever dividir, inclusive, com aquele que está sendo julgado. Porque às vezes eles vêm com uma tese mirabolante de legítima defesa, especialmente quando eu faço bastante advocacia dativa, então às vezes são réus, infelizmente, experimentados, Pedro, no crime, que já cometeram outros crimes, que às vezes tirar uma vida é um meio que eles escolheu, enfim. E às vezes no sistema prisional eles adquirem teses de defesa. E é nosso dever falar, olha, essa tese Sim. pouco vai prevalecer, né? Porque uma legítima defesa, que é quando a lei nos autoriza a atentar contra a vida alheia, ela tem alguns requisitos. Então, é nosso dever explicar para aquele que está sendo acusado se aquela tese que ele quer que seja sustentada em plenário tem chance ou não. Então, eu acho que isso é, inclusive, uma obrigação nossa, Valdemir, de dividir isso com ele. Falar, olha, no meu sentir, a melhor tese é essa porque está justamente filiada ao processo, está filiada aos autos. Não pode se divorciar. Porque a gente não pode esquecer, até desculpa te cortar, que de outro lado a gente tem alguém também que é o promotor que vai explorar isso. Sim. Acho que é uma forma digna, né, de você trazer o cliente à realidade, né? Depois também você não vai correr risco, porque se você promete na área criminal, especialmente do júri, alguma coisa que não dá para você fazer, você corre riscos com razão, né? Então acho bem pensado você realmente se ater a isso que você falou. E na verdade cada caso é um caso. Sim. Então tem que ser analisado nesse sentido. Agora, uma dúvida que até tive um colega meu que me perguntou, a questão das algemas. Ah, legal. É uma necessidade? É um fetiche? Será que tem aquela algema rosa ou com os pomponzinhos? O porquê da algema? A necessidade? É obrigatório? É uma necessidade? O porquê de tudo isso? Então, eu acho que assim, não é uma necessidade, né? Não sei o que o Wagner acha e tal, mas eu percebo que muitas vezes as autoridades utilizam as algemas, não sei, muitas vezes para dar volume para a imprensa, sei lá, porque não é necessário.
No júri, por exemplo, especificamente ali na sala de audiência, não deveria o cliente ser algemado, porque isso é ruim. Os jurados não gostam de ver aquela cena, já antecipam uma condenação, né? Então, eu acho que isso não deveria ocorrer, mas ocorre. Muitas vezes a gente entra com recurso, o tribunal diz que está certo e tal. Eu acho que a gente deve lutar, né, sempre para que as algemas não sejam utilizadas no júri. Não há necessidade. Tem funcionários, tem polícia, e não abraço essa ideia de que é para a segurança. Não, eu acho que é um fetiche, que é uma vingança, né, vinda dos agentes do judiciário. Não sei o que o Dr. Wagner acha. Eu concordo com você, não é para usar, tanto que a gente tem súmula vinculante, ou seja, uma determinação do STF que não é para ficar com a algema. Se utilizar, o magistrado tem que justificar. E aí vem aquela fala preparada, que não tem a quantidade de funcionários suficiente, vejam, ele está algemado e é para a própria segurança dele, né? Não vejo como isso é possível. É o que o juiz escreve isso. Como isso é possível. Eu acho que o defensor tem que pedir. Ele tem que dosar também, porque às vezes o juiz, né, se é um juiz que entende todo o cenário, ele tira o algema, ao invés de 2 policiais atrás do réu, vai ter 4 ou 6. Pior. Aí você precisa ver assim, o jurado, às vezes é a primeira vez, então ele tá vendo aquele que está sendo acusado, cabeça raspada, camiseta branca, calça caqui de chinelo. Olhando pro chão. O cara olha e diz, não, foi ele, senão não estaria preso. Não tenho dúvida. Acho porque porque o leigo, ele tende, né, a dar mais credibilidade para o juiz, né? Aliás, depois a gente vai falar sobre essa posição lá que é composta, os agentes e tal, né? Mas o leigo, ele dá razão para o juiz, porque vem mais credibilidade porque é um agente do Estado, né? Sim. Então, tudo que depõe, né, desfavoravelmente à defesa é muito ruim, né? Isso é ruim para a defesa do cliente, né? Sim, inclusive, Pedro, não só a algema, né? Eu tenho pedido, né, tem uma fase especial do júri que a gente chama a fase do artigo 422, que é aquela que antecede o plenário, né? Tem a sentença de pronúncia, ou seja, ele vai ser submetido ao tribunal do júri, e lá na fase do artigo 422 você pode requerer perícias, arrolar testemunhas. Eu coloco lá que eu quero que no dia do júri seja fornecido as roupas para o réu, para o acusado, para que ele não esteja com a roupa típica do presídio. Porque isso já imputa a ele uma imagem ruim, né? Então, a maioria dos juízes tem deferido, né? Porque é um cerceamento de defesa, né? Então, só que eu faço expressamente, eu não faço um dia, eu faço nessa fase do 422 para quê? Para se o juiz eventualmente não conceder, a gente já tem uma margem para poder brigar também. Então, a gente tem que trabalhar, é muito mais difícil, talvez por isso, talvez mais prazeroso para a defesa. Porque os jurados estão lá, não querem estar lá, a maioria nem sabe o que é júri, quem vai para júri, e ele chega lá, vê um cara, né, com a cabeça raspada, com a camiseta branca, chinelinho, com algema, chinelo, e dizem para ele, olha, você não pode encarar ninguém não, viu? Fica olhando para baixo. Por isso que ele fica olhando para baixo. Sim. Que às vezes o júri é 1h da tarde, e normalmente atrasa 3h da tarde, mas ele chegou lá 6h da manhã. Sim. É assim que acontece, infelizmente. E o jurado é um cara leigo, né? Como você mesmo falou, né? Ele não tem noção, né? Quem chega ali na plateia pensa que o jurado tem alguma instrução. Nenhuma, né? Nenhuma. Zero, né? Aliás, tem alguns juízes que antes de começar o júri falam alguma coisa, dá algumas instruções. Na Barra Funda, nem isso, né? No interior é que o juiz às vezes dá uma aula lá, que a gente até interrompe, porque ele está fazendo muitas vezes uma defesa sem querer, né? Então é isso, o jurado ele é um cara realmente leigo, né? Que chega lá para julgar um dos seus pares e tal, sem ter noção nenhuma de direito, né? O que eu costumo até falar nessas palestras, nos cursos que a gente fala de júri, é que se o promotor não faz, é nosso dever também fazer, explicar por que é que ele está lá. Não é uma presunção de culpa, porque tinha os requisitos mínimos, né? A materialidade, ou seja, que o crime aconteceu, mas que é o jurado que tem que dizer se é culpado ou inocente, né? Ele não está condenado, não está sentado lá um condenado, está sentado lá um acusado de um crime que pode ser inocente. Tá. Então, e nessa esteira, né, Pedro, do que a gente está falando, né? Você não acha que a forma como os agentes ali são colocados, o juiz, né, o promotor, né? O promotor sentando ali ao lado do juiz, né? Eu acho que já tem até alguns locais aqui no Brasil onde o promotor senta-se ao lado do advogado, né? Eu acho que em alguns estados aí já ocorre isso.
Você acha prejudicial realmente essa coisa do promotor estar ali ao lado, muito, né, juntinho ali do juiz? Inclusive, às vezes eles conversam, por quê? Às vezes ficam próximos, o Ministério Público aqui na Barra Funda é muito próximo aos juízes, né? Então eles ficam conversando, né? Isso é muito triste, né? Porque, poxa, isso influencia diretamente os jurados, não influencia? Eu tenho certeza disso. Ah. Né? Lembrando que o jurado não tem formação técnica. Sim. Ele vai ver um funcionário do Estado, o promotor é um funcionário do Estado, Sim, funcionário sim. público, enfim, sentado ao lado do juiz. E mais ainda, por que eu entendo tem que ficar separado? Ele é parte. E na maioria das vezes, embora ele possa pedir absolvição, mas ele parte adversa. Ele tinha que ficar em lados opostos. Claro. E Do assim- jeito que é as varas criminais comuns. O advogado de defesa fica de um lado e o promotor fica na frente. Então, Mas e para mudar isso, seria o quê? Uma legislação ordinária, federal? Enfim, como que você vê isso? Seria o próprio tribunal, talvez, poderia... Me parece que o tribunal poderia fazê-lo, né? Não existe nada na legislação que fala da ocupação física do plenário, Então. né? Eu acho que teria que ter um levante da OAB, enfim, até assim avizinham aí eleições para a OAB, talvez alguém levantar essa bandeira, enfim, para ter esse tipo de melhoria, porque para a gente é difícil, porque antes de a gente adentrar ao fato, a gente tem que tirar várias construções da cabeça do jurado, desde a roupa que ele vai, desde a utilização da algema, desde o fato que ele não está lá porque ele é culpado e está lá para ser julgado. E isso também é a questão do local, né? Então, antes mesmo de a gente entrar no fato, a gente perde uma meia hora só desconstruindo aquilo que o jurado está vendo. Sim. isso é a realidade. E até mesmo o jurado não tendo a especificidade técnica, quando ele entra já chamado para compor, né? Ele já vê uma combinação da promotoria junto com o juiz, então ele subentende que a força está, ou seja, a união do Ministério Público com o juiz está com toda a força. Então, claro, aí vê o advogado de defesa separado, até muitas das vezes bem longe do local do juiz e principalmente longe dos jurados, pode sim, né, dar esse entendimento, Luciano me corrija se eu estiver errado, de que a maior força está aqui e o advogado de defesa é a pessoa técnica mais frágil. Sabe, por exemplo, na sala dos passos perdidos, né? Tem aquele Cristo lá, grandão, né? E tal. Fui fazer um júri simulado outro dia lá, né? Eu pensei, puxa, já pensou? Lembrei até de você, falei, se estivesse aqui com o Wagner, a gente iria pedir para tirar, né, o crucifixo. Só que, pô, é muito grande, né? Essa coisa do uso, né? A gente vive num país laico, né? E todos não, mas grande, na Barra Funda, por exemplo, tem lá um Cristo. Nada contra, evidente, né? Mas o meu cliente pode não ter religião, pode um jurado ser de outra religião e tal. E o próprio Estado, a nossa Constituição, né, ela não traz uma religião assim, é um Estado laico, né? Você vê algum prejuízo para o seu cliente? Você sente-se desconfortável frente ao crucifixo ali no lugar onde não deveria estar? Eu acho que de uma forma geral, não só no júri, mas em qualquer repartição pública, não deveria ter. Sim. Ter um crucifixo num prédio público é, entre aspas, manifestar uma religião, porque nem todas admitem o crucifixo como instrumento. Exatamente. Enfim. E a religião já esteve presente em muitos outros momentos na nossa sociedade, né? Vamos falar da Inquisição lá no passado, enfim, que se matava, estava na política, era a religião que estava à frente. Então, não me parece adequado ter um crucifixo, não só no júri, mas em qualquer repartição. E veja que hoje ainda se mata por causa de religião. Sim. Então, não me parece adequado ter crucifixo, não só o crucifixo, como nenhum outro adorno ligado à religião. Você não acha que, por exemplo, o crucifixo, né, você mesmo acabou de confirmar que existe e tal, né? Você não acha que nós, advogados que fazemos júris, a gente também contribui não só para o crucifixo, né? Mas para algumas outras coisas que a gente vai falar aqui que não se harmonizam muito com o tribunal do júri. Ou seja, então falemos agora do crucifixo. Você não acha que é uma culpa também nossa, né? Porque quando eu vou fazer júri, eu falo mesmo. Eu falo, olha, excelência, daria para tirar o crucifixo? Tudo bem que não é o dos passos perdidos, que é muito grandão e é uma coisa já meio histórica lá e tal, né? Mas eu falo, né? Você não acha que o advogado, a rigor, muitas vezes, fica melindrado, não vou fazer isso e tal. Não vale a pena a gente falar não só do crucifixo, mas de tudo, né?
que nos incomoda, o crucifixo, o que a gente falou há pouco de sentar ao lado, parece meio grosseiro, né? Você dizer, promotor, dá para o senhor, né? Eu falo, olha, promotor, não dá para o senhor pegar a sua mesa, eu ajudo o senhor. A gente coloca aqui ao lado, né, de mim e dos meus colegas e tal. O senhor concorda? É claro que ele não concorda e se sente, né? Aviltado, ofendido com aquilo e tal. Mas então, assim, você não acha que falta a gente fazer essas provocações, né? Com toda a razão, como eu estou dizendo aqui, dizendo para o promotor mesmo, olha, dá para o senhor pegar a mesa, eu ajudo o senhor. A gente traz a sua mesa agora aqui e o senhor senta-se aqui ao lado, né? Ele já quer causar com o promotor. O Valdemir sendo Valdemir. Ele gosta. Porque se não for assim, não vai ter mudanças. A gente está falando isso desde sempre, né? E não muda muito. A gente vê que não tem nenhuma intenção aqui na Barra Funda disso acontecer, né? Eu só vejo que pode, por exemplo, as televisões, né, que tem lá agora, né? Foi toda uma provocação, né? Sim. Minha, inclusive, por meio de um processo. Muito embora a nossa presidente da OAB não esteja a par disso, mas foi uma sugestão minha. Aliás, não sei porque não está a par, porque tem um processo lá meu, sim, né? Sim. Reivindicando isso e tal. Só o Ministério Público fazia uso da isso, só o Ministério Público fazia uso. Eu entrei com um processo lá na OAB e esse processo correu lá e tal, mas uma hora veio a presidente lá e disse que foi ideia dela. Pergunta, você chegou a pegar a televisão do promotor ou mandou ele levar para casa a televisão dele? Peguei a televisão. Mas mandou ele levar para casa a televisão dele, né? Sim, ele queria, né? Estou sabendo dessa notícia. Pois é, mas então fiquemos nisso daqui então. Você não acha que precisaria então a gente provocar mais isso? Até quando a gente vai ficar falando disso sem ter mesmo mudanças, né? E nós somos as únicas pessoas que devemos exigir isso, né? Vamos esperar isso de quem? Dos advogados. Sim. Né? Concordo com você, Valdemir, porque assim, se você quer mudança, você precisa fazer parte da mudança, né, Pedro? Não dá para esperar que algo mude e a gente fique passivamente, fique omisso. Porque se um advogado só o Valdemir fala, vai parecer que ele é louco, né? É um louco falando. Imagina, promotor, ninguém nunca falou isso, o juiz, imagina, mudar a sala do júri, você é louco? Mas se é uma construção idealizada, não só com profissionais, mas talvez com a carreira, né? Com a advocacia, tem mais força, né? Não vai ser um louco falando, não vai ser uma decisão isolada. Eu acho que a gente precisa sentar, acho que por isso a ideia do podcast é legal, para falar de termos específicos do júri, porque sem dúvida nenhuma pode trazer uma reflexão. Sim. Outros colegas podem somar a nós, trazer uma reflexão, pode ser construído projetos, talvez direcionar o órgão de classe, talvez direcionar o judiciário, porque eu penso que é uma melhoria para a sociedade. Porque o advogado, embora o promotor sustente, e é verdade que ele está ao lado da sociedade, mas nós também somos ao lado da sociedade. A Constituição Federal está aí, a gente é indispensável à administração da justiça. Está lá no 133 da Constituição Federal. Então, eu acho que entender e nos ouvir faz parte, inclusive da democracia. Sim. Inclusive agora, né, nós fundamos aí a Associação dos Advogados do Júri, né, que é mais uma coisa que vem aí para discutir tudo isso, né? A gente não tem a rigor, né, uma discussão, não tinha, né? Porque agora tem essa associação e vejo as pessoas discutindo mais acerca do júri, né? Uma coisa tão importante, né? Legal mesmo. Em face também das arbitrariedades que acontecem diariamente nos plenários, né? Sim. Principalmente por isso, por uma voz ativa dos advogados, dos associados e dos advogados em geral, e por a omissão da maior parte do Poder Judiciário em passar um pano nessas arbitrariedades que os advogados sofrem. Essa diferença você nota ao entrar no prédio. Veja que a gente tem que passar por um scanner, a mala tem que ser quase revistado. Eles têm entrada, tem elevador até separado do nosso. Exatamente. Né? É como se nós fôssemos bandidos, né? São coisas que a gente vai desconstruir, não vai ser agora, mas precisa iniciar a discussão. Então, né? Aproveitando que estamos falando com um professor, né, e tal, você não acha, né? Que com dois professores, com dois professores. Você não me apresentou meu currículo, mas dois tudo professores. Bem, tudo bem. Não, que a gente também a gente deu aula há muito tempo juntos, né, Wagner? Então, assim, você não acha que falta nas salas, no currículo, né, das faculdades, né, essa coisa da gente falar de prerrogativa mesmo, né, de como isso deve funcionar, mais de júri também. Acho que o advogado vem, né, advogar e ele não tem muita conhecimento da OAB, por exemplo, né, se
Às vezes o advogado pensa que é só pegar carteira e tem que pagar uma mensalidade, sei lá o quê. Ele não conhece a força, né, que a OAB tem. Eu acho que a OAB peca um pouco porque ela não vai às faculdades, né, para falar, né, da existência dela, da importância dela, né, para o advogado que vem para o mercado, né? Você não acha que a gente precisaria discutir mais isso? Ou seja, a OAB vá falar com o aluno que está saindo lá do 5º ano para dizer para ele, né, da importância de estar na OAB. Não é culpa, eu acho, do advogado jovem que não procura os seus direitos de forma correta. E por isso que a gente tem dificuldade na mudança do desenho do júri e de tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente está dizendo que é difícil, que vai demorar algum tempo para mudar, né? Falta o quê? Eu acho que uma participação maior da OAB lá no iniciozinho, né? No início não, no finzinho do curso. Ele está saindo, a OAB deveria ir lá. E olha que ela tem material, ela tem muita gente, né, querendo ir às faculdades falar. É só uma questão de termos aí uma direção da OAB mais interessada, né, acerca disso. Aliás, aproveitando isso, hoje, por exemplo, a gente não tem muita utilização naqueles plenários, né, naqueles espaços todos da OAB lá para fazer palestras. Eu, por exemplo, nunca mais tive espaço lá para fazer. Não sei se você tem muita oportunidade de fazer coisas lá, né? Mas não só isso que eu estou falando, mas outros eventos que são tão importantes do júri e outras áreas da advocacia, não é verdade? Sim, assim, não estou nem falando de gestão, mas eu lembro que na gestão anteriores, Pedro, não sei se você sabe disso, nós tínhamos uma comissão que a OAB vai até a faculdade, né? Hoje a seccional eu desconheço, se tem eu desconheço. Tem algumas subseções. E algumas subseções tem. Perfeito. Nós temos também, e aí que um amigo tem em comum, a comissão do acadêmico e da acadêmica de direito da OAB, que eu faço parte na pasta penal e processo penal, que é essa porta que o Valdemir está falando. Então, tentar mostrar para os acadêmicos, para aqueles que estão nos bancos acadêmicos, a OAB. Sim. E é a única instituição que abre partes. Você não tem eventos ou essa abertura no Ministério Público, na magistratura. Não, você pode ir ver uma ou outra palestra, mas aberto como é o OAB, não tem, né? Não tem. E ainda assim, às vezes é muito usado para hora de atividade complementar, enfim. Mas eu acho que precisa ter um palco para discussão. E o que nós estamos falando aqui é de espaço que foi dado a você e a mim, né? Há muito tempo, em gestões anteriores, né? Sim. Onde nós só adquirimos, né, essa coisa do falar em público. Porque a gente sai, Wagner e Pedro, a gente sai da faculdade completamente despreparado, Sim. né? Ou seja, a gente sai preparado, quiçá, para fazer a prova da OAB. Depois a gente encara uma realidade completamente E a prova da diferente. OAB não fala de prerrogativas. A prova da OAB fala de código de ética e disciplina. Algumas perguntazinhas de prerrogativa bem pouquinhas. Mas é quase nada. Quase nada. Né? Então é muito importante a gente... Apesar dos bancos acadêmicos, faculdade não formar advogado, mas a gente sabe que ainda aqueles que vão galgar outras carreiras, especialmente a jurídica, vão experimentar a advocacia primeiro, né? Até tem uns 3 anos, enfim. Mas e aqueles que vão para outra carreira, quando aposenta, e às vezes violadores de prerrogativas, querem advogar, né? Isso enfim. a gente vai falar um dia com muito vagar, porque isso é muito grave. Querem ir para a advocacia, enfim, né? Mas eu acho que, pelo menos assim, de todas as carreiras jurídicas que eu tenho conhecimento, poderia ser melhor, mas ainda abre um pouco pelo menos abre as portas, né? E pelo menos a Química aqui, não estou defendendo a bandeira nem de OAB, mas eu faço porque a gente ainda utiliza aos sábados alguns dos prédios, mas estava, como o Valdemir falou, subutilizado, né? Os prédios da Sé, enfim. Sim. E isso afasta, né? E acho que a pandemia também trouxe uma outra construção. Mudou um pouco o cenário. Porque, assim, acho que o meio virtual, como a gente está fazendo hoje, ajuda, mas não pode ser o único. Né? Acho que a gente tem que dar oportunidade, o acadêmico precisa sentar lá naquela cadeira e entender que se ele continuar assim como o Valdemir e eu entramos, se ele continuar, vai ser dada oportunidade para ele vai ter um espaço para advogar, vai ter um espaço para estar em comissões da OAB, para ser voz da OAB. Legal, né? Assim, bom, mas afinal, assim, para que júri? Não seria melhor, então, né? Voltando mais especificamente ao nosso tema, Essa é a pergunta né? de milhões, né? Para que o júri? Essa é a pergunta de milhões. Não seria melhor ser julgado, então, pelo juiz comum, né? Para que júri? Essa pergunta para nós é meio cretina, né? Porque a gente faz júri, gosta de júri, mas é claro, a gente está mais querendo provocar, né? E tal, essa discussão, né, Wagner? Para que júri? Se a gente poderia ir para justiça comum e tal, né? Eu acho de verdade que o júri é uma faca de 2 gumes. Para mim,
a melhor opção para aquele que está sendo acusado com um crime contra a vida. Por outro lado, ele exige uma formação técnica do advogado. Do advogado. Porque não basta ser julgado pelos populares, por igual, se você não está preparado para explorar isso. Sim. Porque você pode trazer essa aproximação, óbvio, com cuidados, do réu entre os jurados. Perfeito. Então, o advogado pode e deve explorar isso. Mas ele tem que estar preparado. Se ele vai só fazer júri achando que ele fez uma graduação de 5 anos, hoje tem, né? Pós-graduação em tribunal do júri, existe hoje. Ele está preparado para fazer o júri? Lê do engano. Lê do engano. A formação não é só técnica, ela é humana. Ele precisa, até defendo, antes de ocupar uma plenária, ele sentar lá e ver principalmente o que dá errado, para não fazer igual. Eu acho que assim, o cara que atua no júri, além dele... eu acho que assim, ele tem que ter uma sensibilidade, né, de vida muito grande, porque não é só uma coisa técnica, né? Eu li bastante acerca do criador do Teatro de Moscou, Stanislavski, né, onde ele falava muito sobre as técnicas de teatro. Isso me ajuda muito, né? Porque você precisa realmente... não dá para você entrar simplesmente, vou fazer o júri sem ter uma preparação psicológica quando você pega os autos e começa a estudar, né? É literalmente, é assim que eu vejo, é literalmente a construção de uma personagem, né? Por mais que o pessoal que não seja de teatro, e eu né, tive bastante envolvido com teatro há algum tempo, eu acho que por mais que a pessoa não entenda de teatro, ela está sim se vestindo de uma personagem para fazer aquele papel no dia, né? Porque muitas vezes ela sabe que o seu cliente é culpado, que ela leu o processo, mas ela vai ter que vestir uma personagem para defender a tese que vocês combinaram. Olha, não, vai ser essa tese e tal. Então, como você faria isso se você não tivesse, né, introjetado em si, né, essa possibilidade teatral, né? Então, o júri, para mim, eu acho que é sempre teatral. Não tem como você fazer um júri simplesmente como você vai, às vezes, no tribunal fazer lá uma defesa de um processo comum, né? Eu não sei como que você vê essa parte de... como você faz isso espiritualmente falando, né? Como se faz o júri, né? Você entra lá de forma apenas técnica ou você também veste uma personagem? Quando eu vejo você fazendo lá, aliás, você faz bastante cena e tal, aquilo não é seu propriamente, né? É uma encenação? Eu acho assim que só a técnica de teatro não vai te dar o instrumento necessário. Claro. Porque até quem faz o teatro é para você adquirir técnicas, mas você tem um personagem, como você falou. Mas você precisa exteriorizar sentimento. Claro. Porque senão você fica, Pedro, engessado, você fica artificial e você não convence. O teatro serve para quê? Você não pode esquecer que você tem que convencer 7 pessoas, ou pelo menos 4, né? Que é a maioria. E às vezes você tem, como o Valdemir falou, você tem que deixar de ser aquele Wagner que está numa mesa de bar, que está falando com colegas. Você tem que se utilizar de técnicas de convencimento. Não quer dizer que você está mentindo. Claro. Né? Quer dizer que você está usando de técnicas para chamar a atenção. Eu, por exemplo, o jurado teve intervalo, vai tomar café. Eu vou tomar café. Eu não preciso, eu tenho que estar perto deles. Porque o que a maioria não sabe, dos colegas que nos acompanham aqui nesse podcast, é que quando o jurado vai, para ele deixar de ser jurado, ele tem que acumular um determinado número de pontos. E aí o juiz ele é livre para fazer como ele quiser. Então, às vezes, o jurado ele vai 2 meses inteiro. Então, ele vai ver muito mais o promotor do que o advogado. Claro. E às vezes, eu já vi promotor que serve café, eu já vi promotora que às vezes tem postura inadequada. Sim. Por quê? Que é uma proximidade. Então, como é que você vai conquistar isso se às vezes você tá lá uma vez só, né? Então, eu acho que entra um pouco no que o Valdemir falou, de se revestir, né, de um personagem, ou talvez ser aquela pessoa que normalmente você não é. Verdade, verdade. E outra coisa também que eu acho bastante, assim, também uma provocação, né? O sigilo das votações, né? Sendo os jurados ali, né, a sociedade, né? Podemos considerar dessa forma. Ela não deveria mostrar a sua cara? Por que ela se esconde, né? Não é meio covarde também? Tipo, não quero aparecer porque o cara vai me pegar. Ok, mas o juiz também
profere a sua sentença, né? E não se esconde, né? Exceto, claro, em alguns casos muito específicos, né? Que a gente tem visto aí da legislação. Mas eu não engulo muito bem essa coisa da... Eu acho que deveria abrir os 7 votos, né? Não foram colocados lá os 7 jurados? Que mostra a sua cara. Não é verdade? O que você acha? Mas aí não vai ser meio que... Olha, as algemas é para segurança. Mostrar a cara é para segurança também. Pode ser nesse sentido. Não, eu tenho razão. O que você acha? Eu ainda acho a ideia é excelente, mas eu ainda acho que a nossa sociedade não está preparada. Por quê? O juiz, ele mostra seu voto. Mas veja, o juiz é uma pessoa preparada, prestou um concurso, ele quis estar lá. Então, ele está submetido, ele sabe que ele está submetido a isso. Esse risco. O jurado, não. O jurado é convocado, ele é obrigado a estar lá. Às vezes vai pela primeira vez, ele não sabe nem que tinha que ter avisado a mulher que às vezes vai ficar 12 horas lá. Entendi. Então, imagina uma pessoa que não quer estar lá, ter que mostrar que condenou. Ainda sai com isso. Não, eu acho que o Luciano, ele quer saber quem votou sim, para ele mandar uma cesta básica, para ele mandar um chocolate, Não, né? imagina. Acho que é isso que você quer, né? E por falar nisso, uma coisa que os alunos sempre querem saber, né, e tal, a gente que dá curso de júri, né? Você deu muitos cursos de júri já, né? Na UAB, inclusive, né? Eu também. Então, os alunos sempre querem saber o que é a sala secreta. O que é a sala secreta, né? Mas isso não é da Harry Potter, não? Não. Não, já me perguntaram se era a sala secreta de, como é que chama lá? Argor. Pois é. Eu pensei, pronto, não sei, vou perguntar, vamos fazer Wagner hoje. vai falar. Até eu quero saber o que é sala secreta. Wagner vai falar Professor, o que é a fala sala o que é sala secreta. Porque é secreta mesmo. Ninguém pode entrar na sala secreta. Lá no passado tinha alguns locais que até tinham as plaquinhas, sala secreta, né? Hoje é o local destinado para apurar os votos. Quem pode estar lá? Os 7 jurados, o oficial de justiça, o juiz, o defensor e o promotor. Esses podem ocupar a sala secreta, que é aquela destinada para apurar a votação. Para aqueles que não sabem, o jurado eles não falam, como acontece nos Estados Unidos, né? Justamente por causa do sigilo das votações. Então, ele manifesta o seu desejo com a cédula sim ou não, colocando numa urna que ninguém vê. Se alguém vê o voto dele, né, então ultrapassou esse sigilo, acabou. É nulo, tem que dissolver o conselho de sentença. Mas a lei fala, o Código de Processo Penal fala da sala secreta. Mas tem juiz, por exemplo, que não utiliza a sala. O que ele faz? Ele esvazia o plenário, manda todo mundo embora. Não, vai ser aqui mesmo. Aí o jurado vota de onde está, tira o réu, né? O jurado vota de onde está e ele apura a votação lá. Então, são construções que vieram lá de 1800 e pouco e que ainda tem na nossa legislação. E a rigor, na Barra Funda, né, que é o lugar, eu acho que mais preparado para se fazer júri, né, aqui em São Paulo, não tem mesmo, como o Wagner está falando, a sala. Aquela é a sala secreta, coloca uma placa lá e tal. É a sala do juiz, né, onde o juiz, é a sala dele, né, ele transforma numa sala secreta que realmente fica secreta. Porque, como o Wagner falou... Sem interferência. Pode ter interferência, né? Agora, o ideal é que tivesse, né, a sala secreta, mas não tem. Ela é transformada numa sala secreta. Improvisa um local para fazer a votação. Ou onde está sendo feito o júri. Aliás, é o mais comum agora. Mesmo na Barra Funda eles estão fazendo isso, que é mais prático. O pessoal já está lá, ao invés de entrarem para a sala do juiz, manda o pessoal sair o público e já fica lá, né? Então é isso mesmo, né? Oi, você ia falar alguma coisa? Eu imagino que o ideal seria aquelas salas secretas das pirâmides, né? Que só uma pessoa sabe a entrada e a saída, e se ela passar para alguém, ela morre. Então é mais ou menos assim, né? Ó, pensamento de quem está começando secreta, no júri. Sala secreta. E, tendo em vista que não tem interferência na apuração dos votos, essa é a ideia, e acontece dessa forma, deveríamos também mandar para a política, para a política partidária, para ver se dá certo. Mas você sabe, você falando, tem projetos para que alguns... Hoje a gente falou que quem vai para júri são os crimes dolosos contra a vida, né? Consumados ou não. Existem projetos para julgar político o tribunal do júri. Vocês acham que vão passar? Nunca. Né? Nunca. Daqui uns 500 mil anos. E isso não vai ser tão secreto. Outra coisa também, né, Wagner? Aliás, assim, eu acho que a gente vai ter tanto tema, né, para falar do júri, porque é muita coisa, né, no júri. Por isso que se exige tanto do advogado que faz júri, né? Ele tem que saber minúcias, né? O júri é muito cheio de sequenciazinhas, né? Uma coisa fora do lugar já dá nulidade, já dá discussão e tal, né? Luciano, sabe uma coisa que foi falada aqui, é interessante, ligado ainda à sala secreta?
O professor falou de conselho de sentença. Para quem não sabe, vamos tentar entender o que é conselho de sentença, dissolver conselho de sentença, porque senão fica meio duvidoso. Vamos lá. Então, vamos entender isso então. A lei diz, a gente já falou aqui, quem julga o réu, o acusado, são populares, né? Eles são convocados, é aquele mesmo sistema que você faz para ser mesário, enfim, usa inclusive esse requisito mesmo, pelo título de eleitor, eles são convocados. A legislação diz que tem que ser chamados 25, tem que estar presente para instalar a sessão pelo menos 15, e dos 15, 7 são escolhidos. E tanto o defensor como a acusação pode recusar até 3 sem qualquer motivo, né? Então, quando a gente recebe uma ficha, vem lá o nome completo dele e a profissão. Então, e aí, talvez, não sei se hoje, mas talvez mais para frente, a gente já tem até umas técnicas para saber se a gente recusa ou não. Às vezes o jurado vem pedir para você, falar, olha, eu tenho um compromisso. Aniversário da minha filha. Ele vem pedir dispensa, aí você pode usar essa dispensa. Mas a regra é essa. Então, a legislação determina que se chama 25, tem que estar presente 15 para instalar a sessão e 7 são escolhidos. O que a gente verifica é que, às vezes, o juiz, para garantir que vai ter plenário, chama 50. Esses casos midiáticos aí que vocês estão fazendo, vocês podem observar lá, às vezes tem 50, 60, porque o juiz não quer perder a data, ele quer ter certeza que terá o mínimo para a instalação. Não, tem outros locais que pega jurado emprestado de um plenário, você não foi escolhido, então venha para cá para compor pelo menos o número 15. Perfeito. Legal, né? Então, assim, a plenitude, né, que a gente... não é ampla, né, defesa. No júri a gente fala de plenitude, né? Isso é uma dúvida legal, Luciano. O que é plenitude e o que é ampla defesa? E agora, cadê os universitários? É para isso que nós estamos. A plenitude de defesa, ela é muito maior, né, do que a ampla defesa. A ampla defesa a gente utiliza no processo comum, né? Enfim, no cível e tal. Agora, a plenitude de defesa, ela é muito... Gente, a plenitude de defesa, ela é muito maior, né? Ou seja... Tudo que você pedir, e é tudo mesmo que você pedir no tribunal do júri, o juiz deveria, né, ceder, deveria atender. Muitas vezes não atende, aí você recorre ao tribunal. Também às vezes não atende. Mas a rigor, eu entendo que o legislador constitucional, né, porque ele vai falar lá no artigo 5º dessa plenitude de defesa, ele quis dizer que era tudo. Quando o advogado pedisse alguma coisa, deveria ser atendida, né? Mas não se atende, né? Então a diferença é essa. Que a plenitude de defesa está prevista lá no artigo 5º, quando se refere ao júri, né? E que é uma coisa muito grande, é uma coisa enorme. Mais ampla, né? Mais ampla. Para você existir a ampla defesa, tem regras e prazo para isso. Só pena até de decair o direito. E a plenitude, especialmente no júri, é você poder, por exemplo, falar para o júri, às vezes, olha... Falaram que tem uma tatuagem tal no braço, um defeito na perna. É pedir para o juiz, falar, excelência, eu quero que o réu, o acusado, venha aqui na frente e mostre ao jurado se ele realmente tem ou não. Num processo comum, você não pode fazer isso. Sim. No júri, você deve. Sim. E se o juiz indeferir, e aí é importante, fica a dica, faz consignar em ata. É legal essa coisa, né, do consignar em ata, né? Sempre consignar em ata. Tem juiz, inclusive, que fala, a ata é minha, eu não vou fazer isso. Gente, cada coisa, a ata não é dele, é do juízo, não é isso? Então tem que consignar, né? É um juiz sem juízo. juízo. Sem juízo. E outra coisa, o juiz muitas vezes fala, doutor, está sendo gravado. Mas gravado é gravado, na ata é na ata, não é isso? É diferente, exatamente, né? Então essas coisinhas todas a gente tem que estar muito a par, né? Agora, veja bem, pergunto para você também, Pedro, que é uma pergunta mais generalizada, né? Por que a sociedade, Wagner, a seu ver, tem dificuldade em aceitar, né, a volta de uma pessoa que foi condenada, aí cumpriu a pena? Foi condenada a 50 anos, aí cumpriu 40, hoje em dia é 40, né? Cumpriu 40, né? Tal, aí volta. Aí a vizinha fala, mas que diabo, esse cara veio morar aqui do meu lado, escroto, conseguiu até um emprego, né? Por que você acha que ocorre isso, né? Ou seja, isso é um resquício de alguma barbaridade que ficou aí no ser humano, né? É proposital. Por que isso ocorre? A gente tem vários casos aí de mídia, né? De casos que as pessoas estão voltando porque cumpriram a sua pena. Mataram lá a mãe, o avô, todos os vizinhos. Aí a pena foi isso. Caramba, ele pagou, né? Por que a sociedade... Não deveria a sociedade ser processada por isso? por parte, né? Luciana sendo Luciana. Porque, o cara voltou.
eu quero o meu direito de agora ser respeitado. Tem gente voltando aí do sistema e a gente fala, mas ela abriu uma conta bancária. Tá, tem que viver a vida, ela pagou, né? Porque o Estado, a meu ver, né, se posso estar enganado, ele simplesmente não proíbe, né, que você mata alguém. Ele fala assim, olha, matar, pode matar, a pena é tal. Então a pessoa matou, aí o Estado disse, você tem que pagar tanto. Quanto? 40 anos. Ele pagou. Que dívida que resta ainda para a pessoa que volta do sistema e não é aceita pela sociedade? Pois é, essa é uma construção social que eu não vejo como melhorar, né? Porque aquele que eventualmente cometeu um crime, ele traz consigo uma tarja negra que às vezes acompanha o resto da vida. Não deveria ser assim, Não. né? E acho que a reflexão que a gente pode iniciar fazendo é, será que não poderia, então, contratar alguém que já foi apenado, que pagou a sua pena? Acho que a gente tem que tomar o primeiro passo. Então. O governo pode, por exemplo, criar projetos para que dê talvez uma retribuição tributária à empresa que faz a contratação de ex-condenados, né, de egressos, porque às vezes a gente vê, Pedro, na sociedade falando, não, foi preso, está cumprindo pena e tem que cumprir, ele devia trabalhar. Vocês são advogados criminalistas. Quanto tem de vaga de trabalho para quem cumpre pena? Muito pouco. Quanto tem de estudo? Nada. Todo preso, não conheço um só que não quer trabalhar. E ele quer trabalhar, primeiro, para manter a mente ocupada. Sim, segundo, que ele quer o pecúlio dele para poder ajudar no sustento da família. Lógico. Porque o Estado não vai ajudar. Aquela falácia aqui, tá preso, o Estado vai pagar um salário. Né? O auxílio reclusão. Isso, acho que nem 5% consegue. Eu acho que a gente precisa sentar e debater sobre isso. Então, mas né? Talvez projetos de lei, talvez a gente fazer nossa parte, criar associações que empregam egressos do sistema prisional, porque talvez só esperar que a sociedade faça o seu papel sem ser um ator, né, a gente não vai conseguir. Você não acha que a grade, né, das faculdades, você como professor, e eu também, a gente conhece bem as grades, né, das escolas, das faculdades de direito, né? Você não acha que falta deveriam ser substituídas algumas matérias lá que você não usa, né? Não é que você não usa, cai na prova da OAB, mas depois você não usa rigor, né? E poderia ser colocado essas matérias, né? Ainda que lá no finalzinho do curso, para se discutir isso, né? A gente coloca a culpa no advogado, porque o advogado não faz isso e aquilo, mas, precisaria também, né? A faculdade ensinar isso. O cara chega aqui, como eu disse lá atrás, e sem saber um monte de coisa, né? Todas essas questões aí a gente poderia discutir na faculdade, para o cara chegar aqui já sabendo, né? E paralelo a isso, depois deveríamos ter uma OAB atuante, né? Por meio das suas comissões, como já foi, discutir tudo isso. Quando temos uma OAB atuante que diz, venha participar, e realmente tem uma atividade lá, a gente vai e participa. Eu e você somos exemplo vivo disso. Sim. Quanto a gente não participou e participa até hoje, né? Eu participo, faço parte da prerrogativa até hoje, né? E faria parte de outras comissões lá, realmente, se atuassem de forma contundente como faziam antigamente. Eu acho de verdade que a instituição de ensino superior ela exerce um papel muito importante. Mas, de outro lado, a gente não pode fechar os olhos e ver que, infelizmente, a maioria das instituições de ensino viraram comércio, viraram um ramo de atividade. Não deveria ser assim. Hoje, grandes grupos compram as faculdades, mandam os professores mestres e doutores embora, usam a cota que pode de aula à distância, EAD, sem ser isso que tenha contratado, diminuem, talvez, aquelas disciplinas que dariam uma formação humanística para aquele profissional, porque, às vezes, na verdade, e infelizmente, aquele que está lá é um cliente, não é um aluno, né? Então, eu acho que algumas atividades da OAB dão um espaço para você enxergar, na graduação eu não soube que eu tinha que ter uma formação humanística, por exemplo, para ser um advogado criminalista, mas agora eu estou entendendo, então eu vou buscar isso. Porque às vezes você entra, você não tem essa noção. Você acha que tem que decorar o vadimeco e pronto, vai ser um bom profissional. Não, mas pelo que a gente paga da anuidade da OAB, né, a gente poderia ter sempre, né, acho que um reforço, né, já que a gente não tem isso na faculdade, né, a gente poderia ter, já que a gente não tem isso na faculdade, poderíamos ter algumas matérias, algumas coisas que viessem a completar isso, né, que eu vejo que não tem, né.
eu acho que a OAB poderia fazer esse papel de forma mais contundente, né? E, aliás, eu acho que é esse o papel dela, né? Para que a gente quer uma OAB, se não para estar ali engrandecendo, né? Atiçando, incentivando o advogado a ser melhor, né? Em todos os seus aspectos. Então, eu acho que a OAB poderia muito bem fazer isso. Acho que não faz, assim, acho que não faz esse papel, né? Eu sempre espero que a OAB faça um papel de engrandecer o advogado de alguma forma, porque ela tem material humano, né, e físico para fazer isso, né? Mas deixo aqui a minha crítica, acho que não faz, né? Mas eu falo de bom coração, no sentido de não é uma crítica por criticar, né? É que eu espero que um dia a gente tenha uma OAB que queira realmente ter sempre um advogado melhorado, mas não só por querer que seja, mas por fazer alguma coisa para que a gente seja melhor. Eu aqui, Valdemir, não vou defender bandeira partidária da OAB, enfim. Eu vi alguma criação agora, começou agora, que você podia usar a anuidade como crédito para fazer curso, mas eu acho que a ESA pode ser, que é uma estrutura maravilhosa da OAB, poderia estar um pouco mais, não diria disposta, mas com alguns projetos, por quê? Eu não sei se vocês sabem, aquele que é aprovado no concurso do Ministério Público e da magistratura, ele tem, aspas, alguns até brincam, escolinha. Escolinha, ele tem escolinha, eles são direcionados, ele tem um mentor. Por quê? Porque querem formar um excelente profissional. Exato. O advogado não é jogado, né? Se vira. É meio que, talvez por isso é mais gostoso, né? Mas eu acho que a nossa classe tem que abrir essa porta. Olha, você não é obrigado, mas se quiser, tem um espaço para você ser um tribuno do júri, para você ser um advogado tributarista, tem algumas. Por que não coloca? Tem alguns cursos, é verdade. Tem algumas subseções que estão fazendo essa escolinha. Legal. Só que eu ainda assim, eu vou dar uma opinião minha. Mas eu não estou criticando. Gente, desculpa, assim, eu tenho boa relação com todo mundo. Sim. Mas eu acho que a gente precisa falar, né? Por exemplo, assim como a gente critica a nossa própria casa em alguma coisa que não esteja ok, eu critico a OAB porque eu me sinto à vontade, já que eu faço parte da OAB. Conhece, né? Eu não estou criticando de forma maldosa. Eu estou dizendo que realmente, hoje, por exemplo, né? A gente tem espaços na OAB, como plenárias enormes, né, que estão fechadas lá, eu não sei, eu acho que não estão fazendo cursos. No entanto, temos o Wagner, temos o Pedro, que poderíamos estar lá falando disso para uma multidão de pessoas. Mas você sabe, hoje, pela internet e tal, isso não está acontecendo. Mas você sabe o que é melhor? Claro, todo 100% razão no que você está falando, mas aconteceu comigo. E isso o estudante de direito, o bacharel em direito, o advogado recém-formado, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que ter humildade, não é porque ele recebeu a carteira da OAB, ele tem que ter humildade de estar sempre junto com quem sabe, tem muito mais experiência que ele. E isso acontece, e isso engrandece o recém-advogado. Pegar as experiências dos mais velhos, aqueles que já estão militando, estar sempre junto. É a melhor coisa que tem. Então, a gente, né, Wagner, só para encerrar esse tópico, a gente tinha, né, sempre o Cultura e Eventos, né, que era um departamento que trazia palestrantes, não sei o quê. Era maravilhoso. Era, assim, um absurdo de conhecimento. Quer mais conhecimento do que aquilo? Não. Salão nobre, né? Eu, às vezes, tinha um júri, aí vinha lá um palestrante, opa, vou ver esse cara, porque anunciavam com alguma antecedência, vou ver o que ele tem a falar sobre esse tema, né? Então, eram muitos palestrantes. Hoje, não tem o departamento. Se for lá, você encontra um funcionário que não... O que ele vai fazer, né? Então, isso me desgosta muito. Eu acho que não é acertado isso. Eu acho que uma OAB tem que ter departamentos culturais para trazer cultura para o advogado. Senão, realmente, a gente vai ter esse desprestígio que a gente está tendo ultimamente. E é um desprestígio mesmo. Como não? Estão nos maltratando nos tribunais do júri e em vários outros locais aí da justiça por conta, né? Eu acho, desse deslize que está tendo da advocacia em relação a cuidar dos nossos interesses, que é de todos, né? Sim. Luciano, uma coisa que estava se falando anterior a isso, aquilo, acho pertinentíssimo, a questão do preconceito daquele preso, né, daquele que foi condenado no tribunal do júri, que voltou para a sociedade. E a gente vê muito, vivemos isso todo dia, que existe já uma pré-condenação, até muito bem trabalhada pela própria mídia, né, em casos de repercussão e tudo mais, que já vamos dar uns casos específicos, caso Nardoni, caso Von Richthofen,
até hoje a gente vê que ela voltou, a Suzana voltou, e ela ainda é pré-julgada. Será que essa força da mídia, esse quarto poder, terceiro, segundo poder, ainda é o que mais afeta, de volta e meia estar colocando na mídia, relembrando, olha, não esquece a sociedade. Qual a ideia, principalmente de vocês dois, super, hiper especialistas na matéria do júri, qual a ideia de um jurado, de um advogado de defesa do júri para isso? Como acabar com isso? O que fazer? Porque acho que isso resolveria, no entender vosso, isso resolveria essa situação. Porque acho que isso, se não for movimentado por advogados especialistas, não vai mudar nunca. Porque temos aí a mídia fazendo as suas alegações, as suas condenações prévias direto. O que você me fala sobre isso? Então, eu acho que assim, é uma questão, né, cultural. Acho que a gente tem uma mídia sensacionalista, parte da mídia é sensacionalista, que é a audiência e tal. O público gosta disso, que eles acabam fazendo disso um espetáculo, né, uma coisa que não necessariamente corresponde à realidade, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A mídia sempre vai preferir esse tipo de coisa porque dá mesmo audiência, né? Agora, como sanar isso? Eu acho que tudo, né? Aliás, não só no júri, mas em tudo na sociedade, é cultura, é educação, né? Tem que ter uma população mais bem formada, né? Para que não se iluda com isso. Eu não vejo como resolver isso. Agora, em relação ao nosso núcleo, né, de direito, enquanto discutindo aqui a coisa do júri, né? Ter uma OAB que nos proporcione mais espaço para discutirmos acerca disso, né? Coisa que eu estava criticando há pouco, que já não temos tanto. E o caminho é esse, não é, Wagner? É espaço para a gente falar sobre isso todos os dias. Eu acho que assim, a mídia, ela exerce um papel importante para a democracia, né? Agora, a gente sabe que o que vende é notícia ruim. Olha esses canais midiáticos aí, quem estão à frente dela, o que vende é notícia ruim. Internet, né? Também os celulares, também isso. E trazendo um pouco para o júri, um caso que vai a júri é muito mais difícil para o defensor. Claro. Justamente por quê? Porque o jurado é aquele destinatário dessa notícia ruim, dessa notícia às vezes preconceituosa, dessa notícia às vezes sem apurar de fato o que realmente aconteceu. Às vezes a verdade precisa ver se é interessante para o canal televisivo, né? Então... e aí fica até a dica dos advogados também, né? Não pode ser tão vaidoso e às vezes nem sempre a mídia vai ajudar o seu cliente. Claro. Precisa, quando for a mídia, às vezes ponderar o que falar, não antecipar a tese defensiva. Eu acho que tem que estar muito mais preocupado pela transparência, para mostrar a verdade, porque quem sentar lá, no jurado, sentar lá para julgar o seu cliente... Ele é aquele que viu o que você falou na mídia e é aquele que viu aqueles que só quiseram vender notícia. E ainda falando do jurado, né? Já quase encerrando, você não acha que também que o jurado deveria participar menos vezes, né? Ontem eu vi, eu não sei se pessoalmente ou pela televisão, o jurado se vangloriando por ser... Acho que foi no jornal, na Globo. O preferido. Dizendo, ele é o preferido. Dizendo que ele é o preferido, não sei o quê. Eu tô aqui, já participei de, segundo ele, centenas, né? Aí eu fiquei pensando, fiquei fazendo o cálculo, nossa, estranho e tal. Eu acho que... Ele é um juiz formado. É um juiz formado. Então, quer dizer, isso é prejudicial, né? Eu acho que a gente deveria também discutir, né, essa questão de como os tribunais estão aí, né, selecionando os jurados, que eu acho que tem muito jurado profissional, isso é muito ruim, até mesmo, não só pelo fato dele ser profissional, mas pelo vínculo que ele forma com o promotor, né, e com o juiz, Sim. E com os funcionários e tal. Então a gente faz júri aqui, faz não sei aonde, a gente não forma um vínculo, mas o jurado, ele forma um vínculo com todo mundo ali, como o promotor, né, mas o promotor tudo bem, mas o jurado é estranho. Sim, eu já vi falas, por exemplo, que o jurado falando, olha... Hoje eu condenei mais um. É um jurado formado. Sim, na verdade, ele é um jurado de condenação. Né? Ele não está preocupado com a verdade. Né? Embora ele não tenha que ter a formação técnica, mas ele está lá para apurar de um jeito ou outro e formar o seu convencimento. É isso que a lei determina, né? Não ser uma pessoa para acusar ou para, aspas, fazer justiça. Sim. Que nem sempre fazer justiça é condenar. Sim. Bom, tudo que é bom dura pouco. Vamos só às considerações finais, professor.
Obrigado pelo convite, Pedro, Valdemir. Contem sempre comigo. Eu acho que é um espaço importante para a gente falar do Tribunal do Júri, porque, como eu disse, está sendo julgado, está sendo colocado a julgamento os bens mais caros do ser humano, que de um lado a vida, mas de um outro um acusado a sua liberdade. Então, contem comigo para essa discussão. Perfeito. Meu querido professor. Obrigado, Wagner. Você é sempre muito, muito querido, além de ser um cara extremamente inteligente. É muito bom falar com você, especialmente acerca do júri. Obrigado. Espero que estejamos sempre presentes aí, falando desse tema tão interessante. E você, Pedro, obrigado pela companhia. Você também que é muito querido, muito inteligente, sempre bom tê-lo em todos esses eventos que a gente promove acerca de júri. Eu falo para todos, a única forma dele me agradecer é pagando o almoço. Tá bom? Então tá tudo em casa. Você que nos assistiu, espero que tenha gostado. Esse é o primeiro. Assista mais, aceite, coloque no sininho, dê a sua aprovação e vamos lá. Qualquer dúvida que tenha, responda também, mande perguntas, que a gente fará o melhor para trazer a melhor informação para você acerca do júri. Muito obrigado, Plenário 5, sempre.